Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 9. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Atos de capítulo número 9, versículo de número 26. Amém. Glória a Deus. Até o 31. 9 de Atos, versículos 26 ao 31. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e este lhe falara. E como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém. Os irmãos podem sentar-se em nome de Jesus. Meus amados irmãos, é um privilégio estar com os irmãos aqui da região durante esta madrugada com Deus. Estar na presença de Deus é a melhor coisa que pode acontecer. Nada pode ser melhor do que estar na presença de Deus. Quando nós olhamos para este texto nas Sagradas Escrituras está dentro de uma história daquelas que se repetiria pelos séculos e os séculos e os séculos, e chegaria ao século 21 e se repetiria dentro do contexto do nosso ministério Restauração diária e constantemente. Essa é uma das coisas que mais sucedem no meio do cristianismo, o que eu acabei de ler. Esse é um acontecimento que mais acontece no meio evangélico, o acontecimento de as pessoas desconfiarem da conversão dos outros, as pessoas julgarem os outros pelo histórico passado. Mas eu quero nesta noite trazer-lhes uma palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus quer falar conosco nesta madrugada. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, lá no capítulo de número 4, em versículo 36 do livro de Atos dos Apóstolos, vai surgir no contexto da igreja em Jerusalém um moço, até então desconhecido. Este moço traz o nome de berço de José. E quem é este José? José é descendente da tribo de Levi. Ele é filho de 2 levitas que vivem em Chipre. E este moço, ele vem para a festa do Pentecostes em Jerusalém. Sendo ele descendente de levitas, ele vem festejar em Jerusalém a festa do Pentecostes. Só que no meio da festa, no dia de domingo, sucede um episódio que vai mudar para sempre a história de Israel, de Jerusalém e da humanidade. Eles estão festejando e aproximadamente 9 horas da manhã sucede um grande movimento em um determinado lugar da cidade de Jerusalém. Multidão de pessoas começam a correr para aquela direção para ver o que está acontecendo. E no meio de toda aquela multidão, um povo começa a fazer piadas, a fazer zombaria. E aquele acontecimento passa a gerar uma motivação para que se tornasse um ambiente de escárnio, um ambiente em que as pessoas achavam-se no direito de fazer piadas, tipo chamar aquele povo de bêbados às 9 horas da manhã tomando suco de uva. Meu Deus. E de repente, em meio àquele ato daquela multidão, se levanta um homem que aproximadamente 50 dias atrás, covardemente tinha negado Jesus por 3 vezes. Que tinha desistido do ministério, fugido para Galiléia, se escondido e corrido da cruz.
mas agora havia sucedido um evento sobrenatural sobre a vida dele. Ele acabara de ser tomado, ser cheio do Espírito Santo de Deus, batizado com fogo. Agora ele se levanta diante daquela multidão em pé de silêncio e diz: aqui não tem ninguém bêbado, aqui não estamos às 9 horas da manhã embriagados, nós estamos todos cheios do Espírito Santo. E a Bíblia vai nos dizer que ele diz: esta é a promessa que Deus fez por meio do profeta Joel, dizendo que há de ser que nos últimos dias o Espírito Santo vai descer sobre toda a carne e todos serão cheios do Espírito Santo. Aquela pregação poderosa, extraordinária, inspirada pelo Espírito Santo, vai salvar aproximadamente 3.000 almas, e entre elas está um moço cipriano chamado José. Este moço não vai voltar para Chipre, este moço vai ficar morando em Jerusalém. Agora permita-me te dizer uma coisa. A Bíblia diz-nos que o capítulo 2 vai terminar dizendo que todos viviam em comunhão, que todos no partir do pão, o dia a dia era maravilhoso. O capítulo de número 2 vai dizer que os irmãos viviam unânimes em oração. Quando encerra este capítulo de número 2, o capítulo número 3 vai nos revelar que já a igreja tinha estabelecido um sistema de oração. E neste sistema de oração, às 3 horas da tarde, era um horário específico de oração. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro e João, 2 daquelas colunas, daqueles líderes principais da igreja, tinham o hábito de orar às 3 horas da tarde no templo. Eles estão entrando pela porta formosa, que era uma das portas do templo, e de repente um coxo com 40 anos de idade, que nunca caminhou, estava sentado à porta pedindo esmola, e ele pede àqueles 2 homens de Deus, cheios do Espírito Santo, uma esmola. E a Bíblia diz que Pedro e João olharam para ele e disseram: não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos nós vamos repartir contigo. Aleluia, glória a Deus. Aquele moço José vai estar inserido neste contexto de igreja. E agora, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Pedro toma pela mão aquele coxo e ele levanta e entra saltando na igreja, no templo. A Bíblia diz que ele tinha cerca de 40 anos e todos conheciam ele pela sua enfermidade, o seu estado de meningância. E agora a glória de Deus repousa sobre aquele lugar. Pedro, outra vez cheio do Espírito Santo, vai pregar, e mais 5.000 pessoas vão se converter. Agora a igreja em Jerusalém está com aproximadamente 8.000 membros. E meus amados irmãos, aquele avivamento, aquele poder, aquela glória sobre o povo, o Espírito de Deus vem sobre José. Quando um israelita colocava um nome sobre o seu filho, quando a criança nascia, todo o nome não era tão importante quanto o significado daquele nome. Quando uma criança nascia, as parteiras diziam: é um homem, é um moço, é uma criança do sexo masculino. E esta criança, geralmente a mãe ou o pai tomava nas mãos, olhava para a criança e dava para ele uma mensagem profética. Quando aquela criança recebia o nome, aquele nome era uma profecia do pai e da mãe, era um sentimento da alma do pai e da mãe. Era o pai e a mãe querendo dizer para aquela criança: você vai ser isso. E a primeira vez que vai aparecer o nome José na Bíblia, ele vai aparecer através de um dos eventos mais interessantes da Bíblia Sagrada. Todos conhecemos a história de Jacó e Raquel, e a Bíblia diz que Raquel era estéril, ela não podia ter filhos, e então ela decide colocar o nome no seu filho de José quando ele nasce. Durante o parto, quando a criança nasce, ela já tinha o nome escolhido para colocar naquela criança. E qual é que é o nome que ela deseja colocar naquela criança? Ela coloca o nome de José. José em hebraico significa Deus acrescenta, Deus multiplica. A origem do nome de José era para ser uma bênção,
mas revela algumas coisas que são intrínsecas na natureza pecaminosa do ser humano. E uma delas é nunca estar feliz, nunca estar contente com o que Deus lhe dá. Sempre está querendo mais, sempre está reclamando. Se Raquel ficasse feliz por já ter deixado a esterilidade, por ter dado à luz a um filho, quem sabe ela teria ficado velhinha do lado do seu marido, ela teria visto o seu filho crescer, mas quando ela olha para aquela criança recém-nascida e ela vê um menino, ela diz assim: eu quero mais. Eu não estou feliz só com um filho, eu quero mais filhos. A minha irmã fica dando à luz ano sim, outro ano também. Eu quero mais filhos. E o meu filho, ele me tirou a vergonha, mas ele também é a certeza de que eu terei mais filhos. Todos nós sabemos a história. Quando José tem 7 anos de idade, ela fica grávida. Antes que ele complete 8 anos de idade, nasce Benjamim. E o que acontece no parto? Raquel perde a vida. Então eu quero dar um conselho no preâmbulo desta mensagem: aprenda a estar feliz com o que Deus te deu. Aprenda a glorificar a Deus pelo que você tem. Aprenda a adorar o Senhor pelo que você é. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Aleluia, aleluia. Séculos vão passar, milênios vão passar, e nós vamos chegar ao José que está em Jerusalém. Este moço era de uma família abastada de Chipre. Os pais compraram para ele áreas de terra em Jerusalém. Os pais ficaram muito felizes por ele ficar em Jerusalém como levita que ele era. E então agora ele se converte ao evangelho, ao cristianismo. E ele olha para o seu nome. Ele observa o que ele é, o que significa, o sonho dos seus pais, o projeto, o plano de vida dos seus pais. No nome dele estava o retrato ideal dos seus pais. E então ele resolve fazer exatamente o que os pais pensavam dele. A Bíblia diz que a multidão aumentava de maneira impressionante, a igreja se multiplicava. E então este moço José vai lá, vende parte das suas propriedades, traz este dinheiro, traz todos estes bens, o resultado da venda, e coloca nas mãos dos apóstolos, aos pés deles no altar. A Bíblia diz que quando os apóstolos veem essa atitude de José, eles já sabendo o nome dele, que era José, aquele que multiplica, aquele que acrescenta. Então eles olham para ele e tem uma revelação. Diga comigo, revelação. Porque sabe o que acontece? Eu vou entrar num assunto bem complexo a partir de agora. Guarde esta palavra, diga mais uma vez, revelação. Quando os apóstolos olham para aquele moço ali entregando os seus bens ao pé do altar, eles olham para ele e dizem assim: José, o teu nome não será mais José. A partir de hoje teu nome será Barnabé. E ele olha assustado para eles, porque Barnabé é outra coisa oposta, diametralmente oposta a José. Se José é o que multiplica, se José é o que acrescenta, agora Barnabé é o que consola, Barnabé é o que exorta. E isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas preste atenção no que eu vou te falar a partir desse momento. Ele baixa a cabeça, recebe a revelação. Diga comigo, revelação. Ele recebe a revelação dos seus líderes espirituais. Ele aceita a profecia dos seus líderes espirituais. O que vai acontecer no capítulo? Vai seguir a Bíblia. O capítulo 4 vai terminar e vai começar o capítulo 5. E qual é o primeiro evento que acontece? Toda vez que um crente cheio do Espírito Santo tomar uma atitude e fazer alguma coisa pelo reino de Deus, o diabo vai tentar, preste atenção, mover o coração dos carnais para tentar imitar as atitudes dos espirituais. Mas
banalizar as coisas de Deus, brincar com a santidade de Deus. Enquanto José dá com o coração limpo, com o coração puro, enquanto José oferece o melhor dele, Ananias e Safira vão vender, mas vão tripudiar, vão brincar, vão zombar da cara dos líderes. Enquanto José recebe a revelação dos apóstolos, Ananias e Safira vão rir da cara dos apóstolos. Mas permita-me te dizer uma coisa: a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Ninguém se engane, tudo que nós plantarmos vamos colher. E aí a história nos vai contar que Ananias e Safira vão vender, vão combinar entre os dois e vão mentir, mas todos sabemos o resultado final dessa desgraça. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos segue contando a história, e agora vai surgir uma perseguição terrível. O povo vai começar o burburinho na cidade de Jerusalém, a agitação por causa do grande milagre que aconteceu, da fama que se espalha dos apóstolos, e a igreja multiplica-se, e aumentando a igreja, aumentam-se os problemas, aumentam-se as dificuldades, as barreiras. E passamos agora para o capítulo 6, e não se fala mais em Barnabé, não se fala em José. E o que acontece, meus amados irmãos? Capítulo 6, a Bíblia diz que é instituído por causa da murmuração dos crentes, é criado, instituído o serviço na igreja dos diáconos. É utilizada uma palavra grega chamada diaconos, que vem da mesma raiz etimológica da palavra doulos, que é escravidão, que é escravo, que é servo. E agora surge a palavra diaconos, serviçal, aquele que serve. Então este diaconos é colocado e estabelecido, mas é colocado parâmetros para ser um serviçal na igreja. Tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter caráter de integridade, honestidade, transparência, temor, sinceridade, fidelidade, ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que ali no capítulo 6 começa então este momento para que os apóstolos se dediquem a somente orar e estudar a palavra e ensinar a palavra. 7 moços são separados, selecionados para o serviço do dia a dia, e a Bíblia vai nos dizer que eram moços cheios do Espírito Santo. E então um deles, cheio do Espírito Santo, chamado Estevão, vai no capítulo 6 e capítulo 7, tomado pela glória de Deus, pregar uma das mensagens mais poderosas e impactantes de Jerusalém. Aquela mensagem é tão poderosa, tão impactante, que cala a boca dos inimigos, que trava a língua dos inimigos. Eles ficam tão furiosos, eles ficam tão perturbados de espírito, sem ação, sem reação diante de um simples diácono. Para eles um simples, mas um ministro do céu, um instrumento de Deus para glorificar o nome de Deus na terra. A Bíblia diz que arrastam Estevão para fora da cidade e o apedrejam. Quando ele está sucumbindo de joelhos, ele diz: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando as últimas pedras quebram os seus ossos, ele olha aos céus e ele diz: eu vejo o Filho de Deus em pé à direita de Deus Pai. E a Bíblia vai nos dizer que ele expirou, e o jovem Saulo vai surgir pela primeira vez, olhando, assistindo a desgraça do diácono Estevão e aplaudindo, aprovando, consentindo na perda de um ministro, de um servo de Deus. Mas enquanto Saulo assinava a morte de Estevão, Jesus do céu olhava e dizia: eu vou substituir Estevão por você, eu vou te colocar você no lugar dele. O capítulo 8 vai dizer que uma grande perseguição estoura em Jerusalém, e todos os irmãos fogem de Jerusalém, somente os apóstolos permanecem em Jerusalém. O Espírito de Deus toma aquelas irmãos que vão espalhando
percorrendo-se pela Judéia, Samaria, e vão indo pelos confins da terra. E lá em Samaria chega um diácono chamado Filipe. Filipe, cheio do Espírito Santo de Deus, começa a pregar, e um grande avivamento em Samaria acontece. Chega a notícia em Jerusalém, e os apóstolos descem para Samaria e começam a exercer o pastorado. Aqui eu vou abrir um parênteses na mensagem para dar uma orientação para os jovens obreiros, para nós obreiros com os cabelos brancos. Às vezes, pastor Valdomiro, tem obreiro que fica tristinho, fica sentidinho, porque tiraram ele do cargo, porque botaram outro no lugar, e aí ele já se sente desprestigiado, deixado de lado. Deixa eu te dizer uma coisa para você. É necessário, escute bem, cada um tem um papel no ministério, cada um foi chamado de Deus, e no ministério a gente tem fases, tem tempos, e há espaço para todas as coisas. O que você precisa é viver os tempos de Deus, aceitar os momentos de Deus na tua vida, na tua existência, no teu chamado, na tua vocação. Não apresse os passos, não queira botar a carroça na frente dos bois, porque não vai dar certo. Espera o teu momento. O jovem e diácono e Filipe, cheio do Espírito Santo, ganhou alma, um grande avivamento. Ele era um avivalista e ganhador de alma, mas não era pastor. Quando precisou pastorear o rebanho, desceu os pastores de Jerusalém. O Espírito de Deus. Deus não é Deus de confusão. Quando nós estamos no governo, no controle de Deus, fica tranquilo que Deus já tem preparado o caminho para você. A Bíblia diz que ele sai dali e é levado para o deserto. No deserto ele encontra um funcionário de alto escalão de um país africano, e ele prega para aquele alto funcionário. Aquele funcionário aceita Jesus. Ele batiza ele nas águas, e desaparece. O Espírito ou o arrebata e o leva dali. Mas aquele moço, funcionário de alto escalão do governo de um país, vai para a sua nação, evangeliza aquela nação. E nós temos provas arqueológicas, nós temos provas históricas de que aquele moço ganha a rainha. Aquele país passa por um grande avivamento por causa de um moço cheio do Espírito Santo que aceitou sair de uma igreja grande e ir para o deserto. Entramos no capítulo de número 9. O capítulo de número 9 começa com o jovem Saulo arrastando os crentes, botando na prisão, e já não estava mais feliz em Jerusalém. Pediu para o governador uma carta e disse: eu quero ir mais longe, eu quero chegar nas províncias, eu preciso acabar com esta seita, eu preciso extinguir essa gente, eliminar esse povo. Pega uma carta. Ele tinha autorização do governo, ele tinha autorização de Roma, ele tinha o poder, o cetro e a autoridade, o selo para prender crente. Mas tem um problema, permita-me te dizer uma coisa: quem adora mexer com crente, quem acha que brincar com crente é uma coisa fácil, porque crente faz tudo meio trouxa, meio atrasado, brinca, vai brincando com crente e você vai ver no que vai dar. Permita-me te dizer, a Bíblia diz que todo orgulhoso, ele sai de Jerusalém com uma equipe de soldados, com um agrupamento designado de soldados romanos para ir em busca de prender os crentes. Mas no meio do caminho, quem é que está esperando ele? Quem está esperando Saulo? É o nosso, é o Senhor, é o Rei dos Reis, é o dono da igreja. Aleluia! Quando ele se encontra com Jesus, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Olha como Saulo é um homem extraordinário. Ele grita já cego, ele grita dizendo: quem és tu, meu Senhor? E o Senhor Jesus disse: Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Permita-me te dizer uma coisa:
igreja. Paulo era doutor, ele era rabino, tinha conhecimento de linguística, falava, pelo menos diz a história, em torno, Paulo terminou na velhice falando cerca de 40 idiomas. Ele era de uma família milionária, poderosa. Ah, pastor, é verdade? É. Saulo, meus irmãos, foi preso em Jerusalém e o governador foi visitar ele particularmente na cadeia. Eu te pergunto, você já ouviu falar de algum pobre que governador visitou na cadeia? Quando Saulo vai para Roma, ele vai porque ele pede para ir, ele tem que pagar viagem de navio. Ele chega em Roma e ele aluga uma casa e ele fica esperando 2 anos para ter uma audiência com César. Sabe quem era César? César era simplesmente o homem mais importante da terra, era o homem mais poderoso da terra. Mas Saulo, sabe que se você não nascia romano, para você comprar a cidadania romana, você tinha que investir uma fortuna. Paulo tinha cidadania romana, que é mais a prova de que Paulo é Saulo, ou Paulo, como queira, ele era milionário. Abra a Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo de número 13, e Paulo vai dizer assim: ainda que eu desse a minha fortuna para os pobres, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Ninguém vai falar de minha fortuna se não tem. Ele não ia se gabar do que ele não possuía. Ah, meu amado irmão, quando Paulo está morrendo na prisão em Roma, sabe quem é que Paulo fica lá? Porque ele podia pagar. Ele tinha um médico particular chamado Lucas. É Lucas que redata as cartas que Paulo vai ditar. A carta de 2 Timóteo é a última carta de Paulo, e quem vai relatar para ele é Lucas, o seu médico particular. O dinheiro de Paulo serviu para ele poder ter um médico particular que servia de escrivão para ele, para escrever as cartas, redatando o que ele ditava para enviar aos seus filhos e às igrejas que estavam distantes. Permita-me te dizer uma coisa aqui, abrindo um parênteses que não tem nada a ver com a pregação, com a mensagem. Deus, Ele muitas vezes deixa de nos abençoar, nos prosperar materialmente, porque eu, como pastor, servindo a Deus no ministério há muitos anos, tenho visto com os meus olhos quanto crente, eu vou usar uma palavra bem da roça, quanto bobalhão que tem no meio da igreja. Sabe por quê, irmão? Porque Deus e eu e você sabemos da onde Deus nos tirou, e às vezes, pastor, eu fico pensando, imaginando o que eu seria sem Jesus, onde estaria sem Ele, o que seria feito da minha vida sem Jesus. Mas nós botamos um terninho, um sapatinho, uma gravata e já nos achamos a última bolacha do pacote. Vestimos uma roupinha melhor e já nos achamos que nascemos em palácio. Ah, meu irmão, subimos num carrinho, trocamos o Fusquinha, a Brasília velha, trocamos a Rural velha. Lembra da Rural? Eu andei nelas, aquela de gás. Ah, meu irmão, aquilo era rico que tinha aquilo lá, mas nós trocamos por um carrinho melhor e já chegamos todo vaidosinho na igreja, procurando um estacionamento na porta da igreja para mostrar o carro que Deus me deu. Deus, se tu me der um carro, eu vou dar carona para os irmãos para a igreja. Não minta para você mesmo. Eu estou cansado de ver crente, irmão, fazer essa promessa e nunca cumprir, fugir, trocar até de rua para vir para a igreja, para não dar carona para os irmãos. Paulo, ele morre gastando a fortuna dele para o bem do reino de Deus. Foi feita uma pesquisa. Eu tenho uma formação chamada ciência da religião. O que é essa ciência da religião? É se tornar um cientista religioso.
é poder pesquisar sobre todas as religiões e o porquê que as pessoas precisam de religião. E lá nesta formação, não é formação teológica, isso é secular, isso é uma formação na faculdade para você poder dar aula no ensino superior. E eu escolhi esta carreira em Buenos Aires, e lá nós fomos estudar sobre os vultos mais importantes, as pessoas, materializando pessoas, seres humanos, que são os mais importantes de cada religião na terra. E permita-me te dizer, nós estudamos sobre todas as religiões ocidentais, o cristianismo, por exemplo, para vocês terem uma ideia, incluindo os católicos, considerando o católico sendo cristão, nós somos a quarta maior religião na terra, os cristãos. E de todas as religiões, escute bem, a única religião que tem duas figuras, dois vultos extraordinários que são reconhecidos como os mais importantes da religião, é o cristianismo. E sabe quem são? Jesus Cristo e Paulo. Paulo, ele é tão conhecido no mundo externo ao cristianismo quanto Jesus. Ele é tão conhecido no mundo secular, na ciência. Os estudiosos do comportamento humano, eles estudam o comportamento de Paulo para descobrir o que levou um homem que tinha cidadania romana, que tinha cidadania grega, que tinha cidadania israelense, ou na época israelita, ou judia, como queiram. Ele, um homem milionário, poderoso, rabino, que seria um dos grandes sacerdotes de Israel, uma das maiores autoridades da religião então da época, ele abriu mão de tudo isso para seguir uma seita que não tinha era nem beira, que não ia a lugar nenhum. Este homem deixou tudo isso porque ele teve um encontro pessoal com Jesus, e é o que muita gente está precisando, ter um encontro pessoal com Jesus, para deixar o seu passado no passado, a sua história no passado, e viver o que Deus tem para você. Aleluia. Nesse diálogo de Jesus com Saulo, Jesus fala para ele, e Saulo, tendo conhecimento profundo da língua grega, ele diz para o Senhor Jesus: quem és tu, meu Senhor? No grego, Paulo acerta no alvo em cheio. Quando ele utiliza-se desta expressão, ele diz assim: quem és tu, que a partir de hoje vai ser meu amo, a partir de hoje vai ser meu dono, a partir de hoje vai ser meu Senhor. E Jesus disse: eu sou Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele cego é levantado, é levado para dentro da cidade, e Jesus fala diretamente com o profeta e diz: te levanta, vai lá na rua chamada direita, vai em casa de Simão e coloca as mãos sobre Saulo. Ele está cego há 3 dias, mas eu vou devolver a vista para ele e vou lhe ensinar o quanto deve padecer por amor ao meu nome. O profeta olha, presta atenção, o profeta olha e diz: Senhor, eu sei quem é Saulo, eu conheço as notícias que tem lá em Jerusalém, eu sei os testemunhos que os irmãos estão contando em Jerusalém. Eu também fiquei sabendo, Senhor, que ele veio com uma carta de autorização para nos prender. Como quem diz assim: por que o senhor, em vez, não aproveita que ele está cego e mata ele, acaba com a raça dele, tira ele do caminho, Senhor? Mas o Senhor tinha propósitos maior com Saulo. Ele ora por Saulo. Saulo agora recebe a cura instantânea, e impõe as mãos sobre ele. Ele também é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Agora Paulo é tomado pela presença de Deus e começa a pregar em Damasco, e lá ele sofre perseguição, e a Bíblia diz: o perseguidor virá perseguindo. Os irmãos têm que salvar a vida dele.
Ele sai de lá e ele vem para Jerusalém. Eu acredito que o caminho que ele fez para ir, todo orgulhoso, todo vaidoso, todo cheio de pompa, eu vou acabar com a raça dessa gente. Agora ele vem de lá cheio do Espírito Santo, só que fugitivo, tem que vir escondido, tem que vir sem se mostrar para ninguém. E ele entra em Jerusalém e ele chega assim e diz assim: paz do Senhor, irmão Gilmar. Irmão Gilmar, paz do Senhor. O que tu está achando comigo? Eu sei quem tu é. Paz do Senhor, irmão Valdemar. Paz do que paz do Senhor. O que tu está achando com a minha cara, rapaz? Você acha que eu não sei quem tu é? Está te fazendo de crente? Eu sei quem você é. Você matou meu irmão Estevão. Eu te conheço, Saulo. E a Bíblia diz que ele batia de porta dos irmãos e batia na porta dos apóstolos querendo uma audiência, mas as portas se fechavam. E aí a Bíblia vai dizer que pela primeira vez Barnabé, o jovem José, vai aparecer na história assumindo na prática a revelação que ele recebera dos apóstolos. A Bíblia diz que Barnabé se aproxima de Saulo, agarra ele. Saulo, vem cá, me conta para mim o que aconteceu contigo, homem. A gente ficou sabendo que tu saiu daqui para prender e matar os irmãos. Que negócio é esse de me dar paz do Senhor, Saulo? Que negócio é esse agora de você estar aqui dizendo que é irmão? Me conta a tua história, Saulo. E Saulo, quem é que já foi novo convertido? De vez em quando, irmão Jardelino, eu gosto de viajar com quem a recém se converteu. Eu gosto de botar no meu carro aqueles crentes. Como crente novo convertido é chato, irmão. Mas ele é bom para não deixar na sonda na gente, irmão. Então quando eu vou fazer uma viagem assim rápido e estou cansado, eu pego um novo convertido. Porque, irmão, eu conheço a vida dele, eu sou pastor dele. Mas ele conta toda a história para ir e ele conta toda a história para voltar. Porque é bom demais lembrar do dia que a gente se encontrou com Jesus. É maravilhoso poder dizer para as pessoas: eu me encontrei com Jesus, Jesus se encontrou comigo. Faça um exercício de memória. Tente lembrar o dia que Jesus te encontrou e você se encontrou com Ele. Oh bendito dia! Oh bendito dia! Oh bendito dia 27 de setembro de 1984. Se Jesus deixar agora, segunda-feira, eu vou lá na casa do meu pai espiritual, vou lá abraçar ele, lá em Derrubadas. Eu vou lá dizer para ele, eu falei agora há pouco no telefone com ele e a esposa dele, ele está com 90 anos. Oh bendito dia. Como é bom lembrar do dia que ele encontrou comigo. E Saulo, com o peito estufado de alegria, a alma pulando como uma criança recém-nascida, ele conta a história dele para Barnabé. Barnabé diz assim: fica tranquilo, meu irmão, essa história vai chegar no ouvido dos apóstolos. Eles têm que ouvir a tua história. Preste atenção. Quando Barnabé vai e fala para os apóstolos: eu estou aqui com o nosso irmão Saulo, eles recebem Saulo. Olha a moral que já está Barnabé. Barnabé já está conseguindo marcar audiência com a cúpula de poder da mesa diretora da convenção de Jerusalém. Por que é que tem gente, irmão, que fica no ministério
ministério anos e anos reclamando porque ninguém me ouve, porque ninguém me recebe, porque ninguém fala comigo, porque ninguém me reconhece. Meu Deus. Eu vou dar um conselho para vocês. Primeira coisa, diga comigo, revelação. Ó, eu servi a Deus na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. Fui separado para o ministério com 20 anos de idade. Aleluia. Comecei a pregar com 9 anos de idade. Aleluia. Esses cabelos branquearam na cabeça, não é de besta. Foram gastados no reino. 18 anos no campo missionário, abrindo obra em 5 países, continentes diferentes. Meu Deus. Graças a Deus até hoje não afundei nenhuma obra, só afundei. Sabe a diferença de fundar e afundar? Tem muita gente que afunda. Meu Deus. E quando vai contar é testemunho. Mas deixa eu te contar uma coisa para você. Durante todos estes anos, eu saí de aluninho da escola dominical a pastor presidente de uma multidão de pessoas na minha instituição. Mas um dia, no final do ano 2018, Deus usou algumas pessoas para mostrarem para mim uma revelação. Aleluia. Eu estava numa reunião da mesa diretora em Cuiabá. E a mesa diretora disse assim: Pastor Dorival, nós queremos que tu vá para a Espanha. E se tu não for para a Espanha, nós queremos que tu vá para Portugal e funde uma obra em Portugal, mas você vai supervisionar a obra na Espanha. Como eu tinha morado lá e sabia que aquela obra era problemática, a maior obra que o Mato Grosso tem na Europa é na Espanha. Mas também é a maior bomba que tem. E eu já tinha sido pastor de Barcelona, já tinha supervisionado a obra em Madrid, em Valência, que é a maior obra em Valência, no sul, em Algeciras, San Roque. E conhecia todas as manhas dos missionários. Quando eles me disseram isso, eu disse: mas e se eu não for? Eu não quero mais ir para a missão. Se você não for, você vai assumir um campo. Tem 3 campos para você assumir. Meu Deus. Aleluia. E Deus falou comigo por 5 vezes no final de semana: o homem te manda para o norte, dá meia volta e volta para o sul. Aleluia. Meu Deus. E no dia 30 de março de 2019, eu estava assumindo a igreja de Santa Cruz do Sul como membro da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. E eu disse estas palavras para o pastor Humberto. Eu disse: Pastor Humberto, a partir do momento que eu entrar no território do Rio Grande do Sul, a partir do primeiro culto que eu participar, eu sou um simples auxiliar num diácono da igreja. Eu preciso absolver a revelação que Deus deu para o Senhor e para o ministério, para mim entender o que Deus quer comigo no meio de vocês. Sendo pastor, eu cheguei no Ministério Restauração e fiquei 2 anos e 1 mês esperando na fila para ser reconhecido como pastor. Sabe por quê? Porque era o tempo necessário para que eu pudesse absolver a revelação que Deus deu ao meu presidente e à mesa diretora. Permita-me dizer com todo carinho, uma igreja que está aqui representando a região do Alto Uruguai, que é a minha região. É onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu vivi minha vida. Até o final da minha adolescência. Meu Deus. E eu quero dizer uma coisa com muito carinho para vocês. Quanto mais o tempo passa, e quanto mais as diretrizes, as revelações, as visões, os acontecimentos vão sucedendo no âmbito do Ministério Restauração. E quanto mais eu converso com o pastor Humberto, às vezes na intimidade, e debatemos alguns assuntos, eu fico mais impressionado, porque tudo que Deus mostra para ele, revela para ele, é o que Deus fala comigo desde a minha infância. É o que Deus sempre deu para mim como revelação, como visão acerca do reino e do ministério. Então, para mim, servir a Deus no Ministério Restauração, eu me lembro que quando eu conversei com ele no mês de janeiro de 2019,
A primeira vez que falamos da possibilidade de eu vir para o Ministério Restauração, ele me disse as seguintes palavras: Dorival, pensa bem, ora, mas ora muito mais, porque pastor Dorival, no nosso ministério nós não temos uma igreja que tenha um povo, que junte o povo que você prega todos os dias, todas as semanas. Pastor Dorival, nem a minha sede junta metade do povo que você tem aí para pregar. Eu disse, pastor, eu não estou preocupado com o povo, com o número, eu estou preocupado com o projeto de Deus. Quando Barnabé pega Paulo ou Saulo, bota debaixo do braço, Deus está dando uma revelação para as igrejas vindouras. E eu quero me deter aqui no Ministério Restauração, porque Deus tem me permitido conviver com quase todas as áreas do ministério. Tem me permitido pregar em quase todos os lugares. Santo Augusto eu não tinha vindo ainda, vim esse final de semana. Aqui na região ainda não vim algumas vezes. Mas já estive lá com o pastor, já estive aqui em mês de maio de 2019. A primeira igreja que eu preguei no Ministério da Restauração foi aqui. Deixa eu te dizer, não fui Frederico, Severi. Essa região aqui a minha região é mais difícil, né? Amém. Profeta na sua terra. Mas glória a Deus por tudo. Mas deixa eu falar do que eu vim falar. O maior problema que as pessoas mais reclamam do Ministério da Restauração: nós somos portadores de uma revelação dada por Deus. Nós somos os agentes, nós somos os instrumentos de Deus para uma revelação final da igreja na face da terra. Permita-me dizer-vos com todas as letras, quando no final da minha adolescência eu decidi estudar teologia, e o meu pastor olhou para mim e disse assim: Dorival, todos que estudam teologia viram mundano. Todo que vira teólogo vira gelado, frio, mundano, liberal. Dorival, não faça isso. Deus tem um ministério maravilhoso para você. Eu disse, pastor, mas se esse ministério é maravilhoso, eu preciso de profundidade, de conhecimento, eu preciso mergulhar mais profundo. Então eu faço uma promessa para o Senhor, pastor: eu vou lá estudar, e se eu ver que aquilo lá não é o que eu acho que é, se aquilo lá não serve para mim, eu saio correndo de lá e venho lhe contar e eu estudo mais. Mas até hoje eu estou estudando, até hoje eu sigo aprendendo, até hoje sigo fazendo cursos, até hoje sigo fazendo seminários, até hoje eu tenho o maior prazer de sentar e ouvir um auxiliar dar uma escola bíblica dominical. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é verdadeira, ela é real, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Não importa na boca de quem é falada, se é a palavra de Deus, eu recebo, eu dou glória, eu dou aleluia, porque é a palavra de Deus, 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 aleluia. Mas a questão aqui não é o que merecemos receber, é o que o Senhor fez por nós. O cristianismo, presta atenção, o cristianismo não é baseado naquilo que você fez ou deixou de fazer, mas é no tamanho da misericórdia que Deus teve pelas nossas vidas. Mas a equidade da misericórdia de Deus é para todos da mesma maneira. Deus não olha para você e te avalia assim, você é assado. Não, não, não. O sacrifício de Jesus foi por todos da mesma maneira. Deus nos avalia por intermédio do sangue de Jesus Cristo, do sacrifício vicário dele. O valor que ele dá para o João, ele dá para Maria, ele dá para o Francisco, dá para o Pedro, dá para a Joana, é o mesmo valor. Foi essa revelação que Barnabé teve quando ele abraçou Saulo e disse: vem cá, Saulo, ninguém quer te receber, mas eu sei porque Deus me chamou, para que Deus me chamou, porque eu estou
estou no meio do ministério, eu estou para consolar, eu estou para abraçar, eu estou para trazer para perto de mim. Permita-me te dizer uma coisa, eu do jeito que eu estou pregando, vai o sol e eu estou pregando, então eu vou parar, já vou parar, prometo, viu, pastor? Só não vai dormir aqui, em nome de Jesus. Diga para o irmão que está do lado, não dorme, pelo amor de Deus. Diga isso, vai, não dorme, em nome de Jesus. Não dorme, mais uns minutinhos e eu paro. Quando Saulo, ele é abraçado por Barnabé, presta atenção nisso aqui que é importantíssimo. Quando Barnabé abraça Saulo, recepciona, intermedia a conexão com os apóstolos, ali se estabelece um ministério silencioso no meio do cristianismo, que o diabo faz de tudo para sufocar. Homens e mulheres que devem ser mediadores no meio do povo cristão. Homens e mulheres que devem ser interlocutores, que devem ser aquelas pessoas que não vão permitir de forma alguma uma pessoa que entre na igreja ficar sem carinho, sem atenção, sem cuidados especiais. Eu tive isso, irmãos. Eu era pastor em Buenos Aires e eu sentava assim neste lado aqui, com uma cadeira mais ou menos assim eu me sentava, e eu ficava de lado, o púlpito muito grande, a igreja tinha de comprimento 33 metros, essa igreja aqui deve ter o quê? 15 metros de comprimento, 13 metros, então é o dobro mais 7 metros, pense mais uma dessa e mais 7 metros ainda de comprimento. Então às vezes as pessoas entravam lá, eu estava aqui, elas entravam, cultuavam, eu ia embora e eu não via elas. Mas um dia eu terminei de pregar cansado, suado, púlpito alto, terminava o culto, as pessoas vinham conversar comigo, e eu vi uma senhora que veio pelo corredor devagarinho, tinha 4 corredores, ela veio num deles, veio se aproximando devagarinho, e ela parou perto do púlpito, depois que ela, muito educada, depois que todas as pessoas saíram de perto, ela apertou minha mão, e ela disse assim: muito prazer, pastor, eu me chamo Maria. Hoje é a última vez que eu boto os pés nessa igreja. Eu olhei para aquela mulher, ela segurando na minha mão, muito honesta, com os olhos cheios de lágrimas. E eu disse: dona Maria, por que a senhora está dizendo isso para mim, que é a última vez que a senhora bota os pés nessa igreja? E ela disse: porque eu cansei de ser fantasma. Ela disse: seu pastor, faz 3 meses e meio que eu não falto nenhum culto na tua igreja, e eu já sentei em todas as fileiras desta igreja para ver se eu era invisível. Eu passo por aqueles que estão lá na primeira porteira, ninguém me cumprimenta. Eu passo pela segunda e ninguém me cumprimenta. Eu passo pela terceira e ninguém me cumprimenta, e eu escolho corredores, sento e ninguém me cumprimenta. Deve ser, seu pastor, porque eu venho com a minha Bíblia católica, deve ser porque eu tenho os cabelos curtos, deve ser porque eu estou de calça, deve ser porque eu tenho meu rosário, deve ser por isso. Então, seu pastor, não quero mais saber da sua igreja, eu nunca mais vou botar os pés na sua igreja. E ela, naquele dia, ela profetizou o fim dela. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu fui tomado de uma tristeza, eu fui tomado de uma vergonha, eu caí em pranto chorando. Eu me lembro que eu me debrucei sobre o púlpito e fiquei sem ação, chorando ali. E aquela senhora saiu pelo corredor revoltada, furiosa, abraçada na sua Bíblia católica, com seu rosário na mão, e foi embora. 1 mês depois apareceu um câncer. 3 meses depois essa senhora morreu. Realmente ela nunca mais entrou na igreja, mas as últimas palavras, eu e minha esposa visitando ela até ela morrer, e as últimas palavras dela, ela disseram: eu tentei trocar de religião, mas vocês não me quiseram. Eu vou morrer na religião dos meus pais. Eu me lembro que eu cheguei no meu gabinete, era no 3º andar. Eu me atirei no chão e eu disse: Senhor, eu sei que um dia eu vou ter que parar na tua frente e prestar conta da alma da irmã Maria. Senhor, eu sei que um dia eu vou ter que prestar conta, porque tu me deste ela nas mãos, tu trouxeste ela para dentro do templo, mas eu não a vi, Senhor.
lá, convoquei uma reunião de obreiro, mudei o sistema de culto, e agora todos os cultos, quem despedia o culto era o vice-presidente. Eu pegava a minha esposa, nós tínhamos um hall de entrada com uma porta como essa ali, nós íamos lá naquela porta e fechava todas as saídas, e todo mundo tinha que sair naquela porta. Era uma porta grande de 3 metros de largura. Eu ficava de um lado, a minha esposa do outro, e nós não deixava ninguém sair da igreja sem pelo menos apertar a mão, receber um sorriso e dizer: nós estamos felizes porque você veio na igreja que nós cuidamos. Aleluia, 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 aleluia. Eu sei que é cansativo para um pastor, eu sei que é cansativo para a esposa do pastor. Eu não estou dizendo que tem que fazer aqui, mas Deus não fala para quem não veio. Eu não estou pregando para os ar-condicionados nem para os microfones, eu não estou pregando para cadeiras, eu estou pregando para nós aqui. Nós precisamos mudar a nossa atitude. O Espírito de Deus falou comigo ali naquela cadeira: prega e exorta esta igreja e convida este povo a valorizar o que Deus valorizou primeiro. Quem disse, escute, quem disse que vale mais do que o mundo inteiro perdido foi Jesus. Mas quem deu o valor foi Deus, porque a Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco quando deu o seu único filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus disse, Deus avaliou, e Deus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro perdido. Quando Jesus na cruz do Calvário expirou dizendo: Pai, está consumado, ali Jesus decretou a compra. Jesus disse: o preço foi pago. Nenhuma alma é do diabo, nenhuma alma é do inferno, nenhuma alma pertence a Satanás. Jesus comprou com seu sangue, ela pertence ao reino da sua luz, e eu e você somos agentes de Deus na terra para arrancar as almas das garras de Satanás. Mas sabe o que o diabo faz? O diabo consegue pegar crente que deveria ser cheio do Espírito Santo e apaixonado pelas almas, para maltratar os irmãos, para falar mal dos irmãos, para olhar para o irmão com desdém, para humilhar o irmão como se o irmão não merecesse o teu abraço, o teu sorriso. Vem com essa cara de santidade, nem você se convence que é santo. Tem cara de santo, roupa de santo, cabelo de santo e alma de filho de Satanás. Porque se você não ama as almas, você não é filho de Deus. Se você não valoriza o que Deus valoriza, você não é de Deus. Nós somos proprietários de uma escola, e eu cheguei um dia desse na escola e estava uma contenda no pré-escolar. A nossa escola é a única escola cristã de Santa Cruz do Sul. E ali nós temos a grande maioria dos alunos são filhos de pais batistas ou luteranos. E ali estava uma contenda numa sala, porque tinha uma menina terrorífica, uma menina que parecia que o Satanás corria dela. A menina batia em todo mundo, maltratava todo mundo, quebrava tudo, jogava comida no chão, subia na cadeira, chutava a canela da coleguinha, da professora. A menina é o Satanás em pessoa. E eu entrei no corredor, estava uma reunião de crente, tudo criança de 5 a 6 anos de idade. Está a reunião dos irmãos crentes dizendo assim: a Alice não é de Deus. Meu Deus. Alice não é de Deus. Eu escutei bem alto um menino chamado Davi dizer: Alice não é de Deus. Aquilo me fez parar. Meu Deus. Fui até a sala, abri a porta, estava uma reunião de crente. Estavam 5 meninos, tudo filhos de pais obreiros batistas, e uma menina defendendo, a menina crente também. A menina dizia assim: não, ela é de Deus, porque ela é minha amiga, e como eu sou de Deus, ela também é de Deus. E os 5 irmãos obreiros da restauração diziam assim: não, ela não é de Deus, ela é do diabo. E então eu entrei no meio da reunião pentecostal de criança de 5 para 6 anos, tudo se formando para ser os futuros matadores de crente.
Eu parei, me ajoelhei no meio deles e disse: como é que é a conversa? Que história é essa? E aí a Maia vai e diz: pastor, eles me chamam de tio Dorival. Eles dizem: tio Dorival, o Davi, olha, tudo nome de crente: Davi, Miguel, Lucas, tudo crente, Timóteo e Efraim, tudo crente, tudo ungido. Eles estão dizendo que a Alice não é de Deus, é do diabo. Eu disse: quem disse para vocês que isso, vocês podem discutir esse assunto? Diz o Davi assim para mim: tio Dorival, ela não é de Deus. E eu disse assim: como? Me prove para mim que ela não é de Deus. E o Davi disse: eu lhe provo. Ela quebrou meu lápis, ela bateu no Lucas, ela virou a água do fulano, comeu a merana do ciclano. Essa menina não é de Deus. Nessa hora entra a minha esposa, para na porta, olha assim e diz: agora te vira, pastor, vamos ver como é que tu sai do meio dessa. Eu estava ajoelhado, irmão Jardelino, eu me sentei. Peguei e me sentei assim e disse: sentem aqui na minha frente, façam uma meia-lua. Peguei a Alice, o demônio, e botei do meu lado. Disse assim: senta aqui, Alice. Botei os cinco ungidos e mais a Maia na frente. E comecei a dizer para eles: é o seguinte, preste atenção uma coisa que o tio Dorival vai falar. A Alice é uma menina que Deus ama tanto quanto ama vocês. A Alice é tão preciosa para Deus quanto vocês são. A Alice, só o que ela não tem é o privilégio de ter papais que levam vocês na igreja, que levam vocês na escolinha dominical. Enquanto vocês vão para a escolinha dominical, o pai dela vai para a casa da amante no domingo de tarde. Enquanto vocês vão para a igreja com papai e mamãe, porque eu conheço os pais de vocês, a mãe da Alice está chorando, depressiva, querendo morrer, tomando faixa preta, dormindo a noite inteira e deixando a Alice com 5 anos cuidando da irmãzinha de 2. A Alice já disse para o tio Dorival que ela já bateu na irmãzinha e quis matar a irmãzinha de 2 anos de idade. A Alice tem toda essa carga que ela descarrega de ódio em vocês, porque na casa dela é o inferno. Mas a Alice é tão de Deus, e Deus ama tanto a Alice, que botou no meio de vocês, que são todos filhos de Deus, para amar ela, para cuidar dela, proteger ela, ajudar ela. Vem cá, vamos abraçar a Alice agora. E agora todo mundo abraçado na Alice começaram a chorar, e todos começaram a dizer: tio Dorival, tio Dorival, tio Dorival, obrigado. E eu olhava para Alice e dizia assim: Alice, agora tu é minha amiguinha, viu, Alice? Eu disse assim: quando ela bater em vocês, vocês abracem ela. Quando ela roubar uma coisa de vocês, vocês dão para ela. Se ela quer comer a merenda de vocês, reparte e dá no meio, porque ela precisa do amor que está em você. Eu estou com dificuldade para acreditar na fé de alguns crentes. Eu estou com dificuldade para acreditar na santidade de alguns de vocês. Eu estou com dificuldade para entender o tipo de crente que alguns de vocês são. Porque quando vocês veem uma prostituta, vocês odeiam. Quando vocês veem o demônio, vocês correm. Quando vocês veem um feiticeiro, vocês amaldiçoam. Quando vocês têm um vizinho que incomoda, vocês fazem oração de feiticeiro. Quer ver oração de feiticeiro? Deus, se tu é comigo, mata ele, Deus. Onde está na Bíblia descrito que é para mim orar para Deus se vingar, para Deus matar, para Deus tirar pedaço, para Deus quebrar? A Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se está com sede, dá-lhe de beber. Se ele está te perseguindo, ora mais por ele. Se ele está te caluniando, ora mais por ele. Se ele está buscando mal para a tua vida, ora mais, ora mais. Eu não posso aceitar que um crente cheio do Espírito Santo possa menos do que um demoniado, do que um filho de Satanás. Se você tem o Espírito de Deus, se Deus está contigo, a vitória é tua, a vitória é tua. Ramai terebe korabashuri mikanda
significa o quê? Significa que muitos de nós vamos vir, vamos aceitar Jesus no meio do Pentecoste, vamos ser da igreja pentecostal, nós vamos ser da Assembleia de Deus Restauração, igreja de santidade. Nós vamos encher a boca para dizer igreja de doutrina, mas nunca vamos ser Barnabé, vamos ser o José a vida inteira. São o projeto do papai e a mamãe, o fruto da genética. Nós somos o fruto do comportamento, da educação que recebemos dos pais. Continuamos, viemos para a igreja, nos vestimos de crente, mas dizemos, mas meu pai era assim, a minha mãe era assim. Eu sou irado porque na minha família todo mundo é irado. Eu sou dos piores. Eu estou dando um curso chamado Projeto Barnabé. Todos os meses nós fazemos um retiro na nossa área. Um mês para os homens, um mês para as mulheres. Esse mês agora de abril é para os homens. Nós entramos agora sexta-feira às 8 horas da noite e nós saímos domingo ao meio-dia. Aleluia. E aí a gente faz a entrada às 8 horas da noite, fazemos uma recepção, oramos e às 10 horas da noite todo mundo dorme. Às 6 horas da manhã, alvorada de oração até às 7:30 da manhã, e das 7:30 eu dou estudo o dia inteiro. Aí a gente vai dormir às 9 da noite. Às 9 da noite nós deitamos dormir, domingo de manhã às 6 horas acordamos, alvorada de oração, 7:30 estudo até o meio-dia. Estamos estudando o projeto Barnabé. Qual é o projeto Barnabé? E nós estamos na fase agora em que nós estamos estudando quem nós somos, de onde nós viemos. E agora, esse final de semana, eu vou ensinar sobre os 4 comportamentos que nós temos a partir do aquilo que na terapia é muito usado e na psicologia comportamental é usada, que são os 4 tipos de parentes que nós temos. Aquelas pessoas que são os nossos ascendentes, que nos controlaram na nossa infância, que deram para nós, delinearam, apresentaram um caminho a ser seguido por nós. E psicologicamente nós fomos formatados para ser um tipo de pessoa. Nós fomos criados para ser alguém, como José foi projetado pelos pais lá em Chipre para ser um homem, que fosse um homem que multiplicasse, que fosse um homem que prosperasse. O sonho do pai e a mãe é que ele fosse um homem próspero. É por isso que eles compraram na capital, Jerusalém, propriedades para ele prosperar, para ele crescer, para ele avançar, multiplicar. Ele fez tudo ao contrário, ele pegou, vendeu e foi dar. Agora, quando ele sofre a transferência, ele aceita a mutação, ele aceita a mudança, ele aceita a transformação a partir do momento em que ele recebe a revelação dos apóstolos. Quando os apóstolos dizem para ele assim: tu não é mais José, tu é Barnabé. Ele, como israelita da tribo de Levi, ele sabia perfeitamente o que os apóstolos estavam dizendo. Os apóstolos estavam dizendo para ele: este nome, essa história do teu pai e tua mãe não te serve. O que serve para você é o que Deus tem na tua vida. Sabe por que nós temos muitos crentes frustrados no nosso meio? Sabe por que nós temos muitos obreiros frustrados no nosso meio, infelizes? Porque eles não conseguem. Eu falo isso claramente com os crentes que congregam comigo. Irmão, eu pergunto: se você me tem como homem de Deus, como servo de Deus e de confiança para você conversar comigo qualquer assunto, você fica congregando aqui. Mas se eu não sou esse tipo de pessoa, pelo amor de Deus, sai correndo daqui por amor à tua alma. Pelo amor da tua alma, corre de perto de mim, porque a Bíblia diz que eu sou o único ser humano na terra que Deus deu autoridade para velar pela tua alma e representar-te diante de Deus e prestar conta de você diante de Deus. Nem teu marido, nem tua esposa, nem teus filhos, nem teus pais, nem ninguém vai se apresentar com a tua alma diante de Deus. Então tu não pode permitir que alguém que você não confie plenamente lidere e cuide da tua alma. Permita-me te dizer uma coisa para
para você nesta noite. Escute com atenção. Quando muitos de nós ficamos na igreja infelizes, frustrados, tristes, não prosperamos, não crescemos, não avançamos. Por quê? Porque a revelação do pastor você não recebe, a visão do pastor você não recebe. Quantos anos você já está na restauração e continua resistindo às consagrações de sábado? Você estava ontem aqui das 9 da manhã às 5 da tarde. Não, pastor, é que eu tinha que trabalhar. Não, pastor, é que eu tinha que fazer compra. Não, pastor, é que eu tinha que fazer faxina. Não, pastor, é que eu só tenho sábado para me descansar. Não, pastor, eu recebi uma visita. Não, pastor, escuta, não era ontem, não. É ontem, já que já estamos no domingo. Eu estava na igreja orando lá antes de pregar em Santo Augusto. Um obreiro meu me chama, manda uma mensagem para mim, o WhatsApp entra. Eu olho assim, eu corri o dedo e li a mensagem. Na mensagem ele dizia assim: pastor, eu estou lhe comunicando, porque nós temos a nossa escola bíblica dominical nos sábados ao meio-dia. Eu estou lhe comunicando que não poderei ir à escola bíblica, porque acabou de chegar aqui em casa um irmão fulano, outro obreiro, diácono. Ele chegou aqui com a esposa e as filhas, e ele está muito triste. O diabo entristeceu o coração dele com alguns acontecimentos nessa semana, e ele está muito triste. Eu já estou pronto para ir no culto. Ele escreveu tudo isso para mim. Eu já estou pronto para ir no culto, mas pastor, o senhor me perdoe, eu não vou deixar meu irmão tristinho, meu irmão magoado. Eu vou ficar aqui com ele, vou fazer um almoço, vou acalmar ele, vou levar ele para o culto à noite. Irmão, me deu uma ira, mas me deu uma revolta. Eu estava de joelho no púlpito orando. Eu peguei e disse assim: meu irmão, eu disse para ele: meu irmão, isso é laço do diabo. Isso aí não foi irmão que foi na tua igreja, é o Satanás que está te visitando. Aí ele disse para mim assim, ele botou assim: não, pastor, é o irmão fulano. Não, é o diabo que foi aí, irmão. Não receba. Primeiro lugar, escute o que eu vou te dizer: você não é agente de alma de ninguém. Quando alguém bater na tua porta para se queixar de mágoa, manda para o pastor. Você não tem autoridade para curar enfermidades da alma de ninguém. Você não tem autoridade moral nem espiritual, Deus não te deu. Manda para o pastor. Eu disse para o irmão assim: diga para ele, pega ele e diga que ele vá para a igreja, que crente magoado se cura na igreja, não na casa dos outros. Diga para ele que quarta-feira eu converso com ele, nós vamos ter uma conversa séria. Não faça almoço para ele, não deixa esse demônio roubar a tua bênção. A tua bênção está lá na escola bíblica dominical, vai para lá. Se ele não quiser ir, que ele não vá, mas diga, pode mostrar o áudio, eu vou mandar um áudio agora, e pode mostrar para ele, diga para ele que ele vá, que ele tome vergonha na cara dele, ele vá para casa, cuidar da família dele em casa, ou vai para a igreja chorar aos pés do Senhor. Ele não vai para a casa dos irmãos levar mais problema, mais dificuldade. Eu disse para o irmão que estava falando comigo, eu digo: irmão, você está saindo de um problema. Esta semana eu te socorri 2 vezes. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, tu está vendo que é o diabo que está aí para acabar com a tua fé, acabar com a tua alegria, acabar com a tua esperança. Você não tem nem para ti, você vai dar o que para ele? Vai para a igreja, meu irmão. E diz para ele: não me chame mais, que agora eu vou pregar. Terminei de dar o estudo bíblico, já era quase 4 horas quando chegamos lá. Quando eu terminei, daqui a pouco entrou uma mensagem: pastor Dorival, só quero lhe comunicar que estou aqui abençoado. Que escola bíblica abençoada, que culto abençoado. Pastor Dorival trouxe os irmãozinhos para cá, já está com a carinha mais alegrezinha. As meninas estão na escolinha bíblica, estão felizes. Eu disse: olha aí, ô infeliz, não deixa esses infelizes na tua casa. Às vezes, pastor, nós somos pastores, nós temos por Deus chamado, vocacionado para cuidar desta gente. Mas quando você, irmão, na simplicidade, quer ajudar os outros, irmãos, sabe o que você recebe na tua casa? A Bíblia que diz, não sou eu que digo, é a Bíblia que diz assim: olha, se nascer no coração de alguém uma raiz de amargura, sabe o que vai acontecer? Eu vou contaminar o Gilmar, eu vou contaminar o irmão, aí ó, 3 horas da madrugada, esqueci até o nome do Ademir. Eu vou começar a contaminar meu
meus irmãos, com aquela amargura, porque as pessoas dão do que elas têm, as pessoas repartem do que elas têm, mas quando alguém amargurado, magoado, chega na casa do pastor, o que o pastor faz? O pastor passa remédio na ferida, exorta com autoridade dada por Deus, repreende, castiga, disciplina, faz o que tem que fazer, mas cuida daquela alma, e o veneno não é semeado na igreja. Então eu vou dar uma receita para a região do Alto Uruguai. Se alguém bater na tua porta dizendo que está triste com o pastor, diz: irmãos, em nome de Jesus, não, irmão, pelo amor de Deus, irmão, não me fala mais, irmão, não quero saber, irmã, mas eu quero te contar, não, eu não quero saber, mas irmã, mas eu preciso falar com, não, eu não preciso saber, fala com o pastor. Diga comigo assim: eu fui José até hoje, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, eu serei Barnabé de Deus. Barnabé de Deus. Barnabé de Deus. Esse é o grave problema. Sabe por quê? Porque a gente vira crente, a gente congrega na igreja, mas a gente continua José. Pastor, quando eu comecei a estudar essa história, preparar esse curso na igreja, eu preguei em duas grandes áreas do nosso ministério. Em 2 finais de semana seguidos eu preguei em confraternizações com bastante gente, e eu preguei sobre isso, e os pastores dessas áreas disseram: pastor, me dá esse curso para mim aplicar na minha igreja. Eu digo: não, eu vou aplicar na igreja porque eu sou pastor, depois eu vou apresentar o pastor Humberto, se ele quiser, ele faz o que ele quiser, e se ele me autorizar, eu passo para vocês. Mas deixa eu explicar para vocês para encerrar. O que acontece? Como José, a gente cresceu. Nós somos o projeto do pai e a mãe. Com raras exceções, alguns de nós não somos projeto de nada, porque a gente foi fabricado sem pai querer, sem mãe querer. Eu sou um desses casos. Minha mãe, uma menina de 14, 15 anos, engravidou, meu pai levou na benzedeira, levou no Satanás, levou em tudo para matar. Deu todos os tipos de veneno, de tudo que é coisa para abortar, fez de tudo para acabar com aquela criança. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para você: quem é projeto de Deus, ninguém mata. Mas eu fui gerado no pecado, fui gerado na miséria. Minha mãe, uma menina, pense isso, há mais de 50 anos atrás, volte no tempo e pense uma menina com 14, 15 anos que não tem namorado e aparece grávida em casa. Meu avô planejou matá-la. Vocês conhecem canzil? Quem conhece canzil aí? Sabe o que é canzil? É um pedaço de madeira que se coloca na canga, né, no jugo. Aqui na nossa região chama canga, mas também é jugo. E você coloca, são 2 madeiras para prender o pescoço do boi. O meu avô pegou um daquelas canzil com uma ponta com uma corda, amarrou na mão e começou a dar na minha mãe. Derrubou ela no chão, grávida de 4 para 5 meses, e começou a chutar na barriga dela, procurando a minha cabeça para matar-me. Mas quando Deus escolhe, ninguém vai tocar em você. A minha avó, grávida de 8 para 9 meses, entrou no meio e disse: homem, você vai matar essa menina. Ele, meu avô, chorando de furioso, disse para minha avó: vou deixar, porque senão vou ter que matar 4 hoje. A minha avó grávida, minha mãe grávida, estava possessa. O meu pai, que era o pai, já tinha levado na benzedeira, já tinha lhe dado tudo que era chá, que dizia que matava. Nada matava, irmão. E aí o meu avô decidiu: tá bom, quem é o pai? Quem é o pai? Conta que senão tu morre. E aí a minha mãe contou, o pai dela foi lá na casa do meu avô paterno, tomou um chimarrão, porque eram amigos, compadres, sentou lá, de repente chega meu pai, homem feito, 22 para 23 anos, era um guri. Meu pai chamou ele para fora e disse assim: é o seguinte, eu tenho uma proposta para você. Você casa hoje com aquela, e aí eu não posso dizer o que ele disse, o amanhã é o teu enterro. Aí meu pai casou feliz, em livre e espontânea pressão. Mas a maioria de nós fomos projetados, planejados, a mãe sonhou, o pai sonhou, desejou. E nós nascemos. Foi colocado um nome em nós, aquele nome representava algo importante na vida do pai e da mãe.
Nossos pais nos criaram, nos deram amor, carinho e pensaram para nós um futuro, planejaram para nós, sonharam com coisas boas para nós. Mas nem tudo dá certo na vida. Mas bendito seja o dia em que Jesus chegou até você. Aí você e eu, nós se convertemos. Nossa vida foi transformada, foi mudada. E nós viemos para a igreja e nós nos sentimos bem, nos sentimos felizes na igreja. Mas existe uma coisa que nós nunca fizemos. A Bíblia diz assim: aquele que não deixar pai, mãe, irmão ou irmã por amor de mim não é digno de mim. A gente se converte, se batiza nas águas, é batizado com o Espírito Santo, mas a gente continua ligado à família sanguínea, continua nos mesmos costumes, continua indo nas festas de final de ano para não entristecer eles, continua indo nos aniversários, eles fedendo cachaça, tomando de tudo que é porcaria, e nós no meio, eles fumando cigarro. Nós saímos pedidos de lá. Porque é família, porque é parente, porque é meu pai, é minha mãe, porque eu preciso amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, porque eu preciso estar perto dele. E às vezes nós ficamos a vida inteira na igreja frustrados porque a gente não avança na vida espiritual, porque a gente continua conectado a uma família terrestre, a uma família biológica, a uma família consanguínea, a uma genética ruim. Quando eu fui fazer o estudo, dentro do planejamento, eu fiz um estudo da árvore genealógica minha. Eu fui criado para ser assassino. Eu sou o neto mais velho, eu nasci dentro da casa do meu avô. Fui treinado com os meus tios para matar. O meu batismo foi com 5 anos, dar o primeiro tiro de revólver. Matar uma galinha, cortar o pescoço para poder ver sangue e não ter medo da morte. Os meus tios, todos são assassinos. O que menos matou, matou 2. Mas no meio de tudo isso, um dia Jesus me achou. O meu tio, que nós somos quase da mesma idade, a infância nossa é muito ligada, é muito conectada. Nós éramos inseparáveis. Nós chegávamos a dormir juntos na mesma cama. Deitava na cama da minha avó, dormia abraçado na avó no frio. E a gente cresceu. Mas o Evangelho chegou na minha vida. Escute o que eu vou te contar. Escute o que eu vou te contar. Eu amo muito esse tio. Só que nós escolhemos caminhos contrários, diferentes. E um dia eu disse para ele: tio, sendo pastor, obreiro, pregador, missionário, eu não posso ser teu amigo. E o meu tio, ele tem 52 anos de idade. E dos 18 aos 52, ele deve ter passado mais de 30 na prisão. E ele fez uma promessa que ele nunca mais mataria ninguém. Mas ele chegou na casa da irmã mais nova dele, o marido estava matando ela, ele matou o cunhado. Há 2 anos atrás. Porque fomos preparados para isso. Resolver na bala. Resolver na arma. E aí eu falei para os irmãos, a minha genética é ruim. Se eu permanecesse conectado com os meus parentes, eu nunca poderia ser pastor. A genética é muito ruim. O comportamento da família é ruim demais. E aí, depois de anos, eu fui visitar ele. E eu estou na casa dele, e ele está assando uma carne, feliz da vida por ter o sobrinho na casa dele. Ele tinha acabado de sair da prisão. E ele está assando carne e está rindo. Ele é muito piadista, e ele está rindo. E então eu digo assim: por que está rindo? Ele disse: eu estou pensando numa coisa. Toda família tem uma ovelha negra, mas a nossa família só tem uma branca. Maio do ano passado, Dia das Mães,
A minha mãe é a irmã mais velha dele. Eu sou o sobrinho mais velho. E ele disse assim: eu quero passar com a minha irmã. Eu não tenho mais a mãe. Quero passar com a minha irmã. A minha irmã daqui da Barra do Guarita viajou lá para lá, Santa Cruz, e disse: eu também vou passar com a minha mãe. Eu disse: mas eu quero passar com a minha mãe. A casa da minha mãe é pequena. Vamos para a minha casa. E aí eu estou lá assando carne para o meu tio, para minha mãe, para o meu cunhado. Nós estamos lá. Acabou meu sogro vindo, estavam 16 pessoas lá. E eu estou assando carne, domingo de manhã. De repente eu olho para eles conversando e o Espírito de Deus vem sobre mim. E o Senhor me faz lembrar que eu estava casado com a irmã Elisandra há 26 anos. Escute o que eu vou te contar. Eu estava casado com a irmã Elisandra há 26 anos. E era a primeira vez que aquele tio estava entrando na minha casa. E aí Deus falou comigo. Eu assando carne, comecei a chorar e falar línguas estranhas. Deus falou comigo. Sabe por que eu tenho te abençoado na terra? Porque tu soube renunciar e deixar a tua história do José no passado. O que eu estou falando para vocês não é comum. Eu não falo de família, de parente. Eu não conto história de família. Vocês que são daqui da região, o ano passado vocês devem ter ouvido falar do maior júri da história da comarca de Tenente Portela, que durou das 9 da manhã às 4:30 da madrugada. Quem estava lá era a minha irmã mais nova. A genética é ruim. Se eu fosse José, eu nunca seria um servo de Deus. Se eu fosse José, eu seria um crente medíocre no meio da igreja, incomodando o pastor, discutindo, brigando, sendo disciplinado. Pela graça de Deus, eu estou na igreja há mais de 40 anos sem nunca ter sido disciplinado. Eu vou encerrar agora, te fazendo um pedido. Deus quer que você aceite que você precisa de enterrar o José. Deus tem uma revelação para você nesta madrugada. Deus quer fazer de você um Barnabé de Deus na terra. Deus tem planos maiores, projetos maiores, tem algo maior para você. Para de dar desculpa dizendo: mas é que eu sou assim, mas é que a minha família é assim, mas é que o meu sangue, é que eu, minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E para com isso. Eu tenho 6 irmãos, eu sou o mais velho. Nós somos criados pelo mesmo pai, a mesma mãe. Nós fomos para a mesma escolinha dominical. Nós estudamos na mesma escola, tivemos os mesmos professores. Nós participamos da escola bíblica e fomos batizados nas águas, a metade deles, a outra metade não foi batizado. Mas todos são presidiários ou ex-presidiários. Todos eles, são usuários de droga. Todos eles são ou foram traficantes. Eu tenho um irmão que eu carreguei no colo. Ele tem 39 anos. Dos 18 aos 39, ele foi preso 13 vezes e passou seriam 23 anos, que seriam de maior idade. Ele passou 17 na prisão. A genética é ruim, pastor. Se eu fosse José, eu seria um maltrapilho, ou seria um crente miserável no meio de vocês. Mas Deus me trouxe aqui nesta madrugada para dizer que tem projetos com você. Fica em pé, por favor. Está tão bom pregar que eu queria pregar até as 6 da manhã, mas vocês fizeram uma mini vigília.